Graças a Deus. A paz, queridos. Receba, assim, muito carinho, muito amor da parte do Pai, da parte do nosso coração também, de toda essa igreja. E que bom, podemos ter esse tempo agora de manhã para nos alimentarmos. Amém? Como a pastora Cláudia compartilhou, nós ontem, por volta das 2 horas, ficamos até umas 4 horas semeando aqui ao redor da nossa comunidade, do nosso prédio, aqui na vizinhança. E passamos também pelas instituições, Secretaria da Ação Social, cemitério, velório, e vários prédios. Os prédios, parávamos diante dos prédios e intercedíamos para que Deus entrasse nas casas, nos apartamentos. Foi um tempo muito precioso. E eu quero valorizar isso em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito pela sua eficácia. Tiago define isso para nós como verdade. E eu creio nisso. Então, as nossas orações ontem foram recebidas pelo Senhor e Deus tem tocado os corações. Amém? Isso honra a Deus, a nossa fé. E se você quiser, no próximo mês a gente vai fazer mais uma experiência dessa, tá? Pode ser que faça um pouco diferenciado, mas nosso alvo é semearmos o amor dessa família, a salvação, mostrarmos que somos uma família de Deus de braços abertos para a comunidade. Amém, queridos? E nos tornaram uma igreja cada vez mais relevante. Sei que no Espírito somos, mas para a sociedade é importante eles verem a nossa cara, sentirem o nosso amor, serem tocados pela nossa oração. Amém? Foi muito bênção. Glória a Deus pelos irmãos que puderam participar ontem dessa campanha aí tão preciosa de tornar Jesus mais conhecido. Aleluia. O nome dele é muito conhecido, só que o poder e o amor dele não. E a salvação dele. E através da gente que as pessoas vão conhecer o amor e experimentar o poder de Deus. Glória a Deus. Amados, eu queria compartilhar com os irmãos hoje algo, embora seja um domingo de Páscoa, a ênfase pode e poderia recair somente no aspecto da ressurreição. Mas eu gostaria de antes abordar um outro aspecto que conduziu Jesus à morte de cruz. Não é? Um sujeito da história que colaborou com que o nosso Jesus fosse para a cruz. Eu quero abrir com vocês no texto de Mateus, no capítulo 27. Abra comigo. Esse texto é muito rico. No capítulo 27, nós vamos ler do verso 11 em diante. E quero passear com vocês na história e refletir alguma coisa do que aconteceu com Jesus. E depois disso, eu quero ter uma experiência com os irmãos aqui de sentir o poder da ressurreição nas nossas vidas. Amém? Porque isso não é conto de fada, mas é algo real, concreto na história. E o mesmo poder da ressurreição que operou em Jesus, diz a palavra que opera em nós hoje. Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 27, vamos ler do 11 em diante. 27, verso 11 em diante. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves acusações que te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham
eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu-lhes: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Ainda insistiu Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as suas mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Problema de vocês, em outras palavras. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Quero meditar com vocês sobre este gesto de Pilatos, de lavar as suas mãos. Pilatos era o governador da Judéia. Ele, tendo notado e percebido que estava tendo uma perseguição enorme com Jesus, ele mandou para o Herodes julgar a causa. Mas Herodes jogou a bola de novo para Pilatos. E é esse o contexto que nós nos encontramos aqui, de Pilatos constrangido, levando o caso para o povo. Ele quis ser democrático nesse momento, coisa que o governo não era. Mas nessa questão, ele pôs para o povo decidir. O seu gesto de lavar as mãos, narrado aqui nesse texto, se tornou ícone de alguém que não assume a responsabilidade que deveria assumir, que estava nas suas mãos. Esse gesto se tornou conhecido como símbolo de quem omite de assumir a responsabilidade de fazer valer a justiça. Ele mandou trazer a água e lavou as suas mãos, como que dizendo, até hoje tem essa conotação: lava as minhas mãos, eu não tenho responsabilidade, vocês assumam a culpa. Assim, o inocente foi condenado à morte mais infame pela inércia de quem tinha nas mãos o poder e a responsabilidade de garantir um julgamento correto para Jesus. Pilatos se eximiu. Pilatos lavou suas mãos. Essa conduta dele, condenada por todos, se repete diariamente, cotidianamente, no nosso mundo, no nosso Brasil. Injustiças passam à nossa frente diariamente. Pessoas que estão inocentes, pessoas que poderiam ter alguém como voz mais forte, as defendendo, se omitem. Grandes e pequenas estão ferindo a ética maior
da lei de Deus, que é a justiça. Como Pilatos, tantos continuam a lavar as suas mãos, renunciando ao seu dever quando confrontados com a injustiça, de modo especial contra os mais vulneráveis, os que estão dependentes de outros para os ajudar. São pessoas de todas as categorias. Nós passamos por isso dentro do nosso trabalho, observando uma injustiça e lavamos mãos. No meio da nossa comunidade, encontramos sérios problemas de injustiça, mas nos eximimos. Os políticos, como fazem isso? Juízes, religiosos profissionais, acadêmicos e tantos outros revestidos de autoridade, por receio de queimar-se ou por puro desinteresse, vêm-se diante de injustiças e fazem vistas grossas, de forma velada ou patente, como se lavassem as mãos, imitando o gesto de Pilatos. Se você tem percebido isso na nossa justiça brasileira, é mera coincidência. Onde estão aqueles que têm nas mãos o poder de fazer justiça, de lutar pela justiça, do correto, pelos inocentes, pelos mais vulneráveis que não têm condição nenhuma de se posicionar? Jesus foi um destes. Ele ficou nessa posição por alguns minutos. Lavar as mãos se torna então ícone de um grande sofisma também, de um grande engano. Qual engano? A pessoa achar que, por ele ter dado a opinião, por dar uma sugestão, influenciar para que as coisas boas aconteçam e não acontecer, a pessoa acha que está livre, está inocente. É um engano. Alivia a consciência de uma forma muito enganosa, porque não é real. Pensam que por não concordar ou não fazer o mal, estão sendo justificados e de consciência limpa. Mas se esquecem que uma pessoa do bem, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, não se caracteriza apenas por deixar de fazer o mal, mas se caracteriza principalmente por fazer o bem, de batalhar, de ir até o fim na luta a favor do bem e da justiça. É um sofisma achar que só por dar opinião, não é? E não querer ser mal visto pela sociedade, por algum nicho que você trabalha e que você convive, você está bem. Isso, na verdade, o que está falando mais alto é aquilo que todo ser humano tem um pouco. Quer ficar bem perante todo mundo. Quero ficar bem com todos. Vocês acham que Pilatos não teria o poder e a autoridade de evitar a morte de Jesus? Claro, ele podia muito bem dar o veredito e dizer: povo, não encontrei injustiça nesse homem. Quem vai ser solto é ele. Não jogar para o povo. Porque, via de regra, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria, a opinião da maioria, não necessariamente, quase nunca, é a voz da verdade. A grande maioria está influenciada por um monte de sofismas, de princípios invertidos, de falsas convicções, falsas crenças. A grande maioria está manipulada por meios de comunicação. Pilatos, então, se tornou
um homem conhecido na história como o homem em cima do muro. Não quero problema com ninguém. E olha que a esposa dele ainda mandou um recado: olha, essa noite ainda tive um sonho com este homem, não mexe com este justo. A mulher dele teve um sonho, mas ele não foi nem um pouco sensível àquela que, quem sabe, foi uma revelação do alto, para que ele tomasse um novo rumo. Muitos compilados estão totalmente enganados por esse mesmo sofisma. Eu não estou fazendo mal, então as minhas mãos estão limpas. Esquecem que não é só não fazer o mal, mas o mais importante e o que marca as nossas vidas é fazer o bem. Deixar de fazer o mal, isso é totalmente obrigatório para todos nós. O fazer justiça, o fazer o bem, o fazer as obras, o colocar as suas mãos para construir algo, deixar legados, deixar marcas na história que você contribuiu, é que faz a diferença entre o ser humano. Aqueles que se destacam em movimentos sociais justos, de transformação social, são aqueles que colocaram as suas caras para bater. Sofreram. Não agradaram todo mundo. O próprio Jesus foi exemplo disso. Olha só, há pouco tempo atrás, ele foi entrando em Jerusalém, foi aclamado pelo povo, a multidão. E quem sabe grande parte dessa multidão estava aqui agora, gritando: crucifica a Jesus! E libera um bandido, um ladrão. Não é? Como essas situações se repetem, não é? Na história. E nós estamos vivendo tempos assim, onde a mentira passa a ser verdade, onde a verdade passa a ser mentira na mente de muitos, por conta de uma interpretação, uma narrativa, uma criação, todo um contexto, e grande parte da população aceita como verdade e apoia a injustiça, ao invés de lutar contra ela. Sabe, queridos, só que tudo isso estava debaixo de uma boa e grande mão. E como eu sei disso? Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vemos o relato da igreja em oração. Se você puder abrir comigo. E nesta oração dos irmãos, a gente vê que a interpretação, a revelação, o entendimento dos discípulos estavam bem clara. E é isso que eu quero trazer para você, nesse contexto que nós falamos aqui. 4 de Atos, verso 26 em diante. Olha a narração interpretativa, inspirada desses irmãos que estavam nessa reunião de oração. O Novo Testamento está cheio de palavras e mensagens dizendo: nós também, como seus discípulos, passaremos por essas coisas. Então, a Páscoa, nessa característica de sofrimento, traz uma identificação com todo cristão. Cristianismo sem cruz é um cristianismo fracassado, porque a primeira provação, ao primeiro sofrimento, os cristãos nominais caem fora, caem, saem, pedem arrego. Cristianismo que não leva em conta o sofrimento, a cruz
que Jesus ensinou que todos devem carregar a sua cruz, é um cristianismo muito fraco. Nunca será triunfante. Mas o cristianismo que aprende a passar pelo sofrimento como Jesus aprendeu. Diz a palavra que aprendemos a obediência por aquilo que sofremos, contando acerca do Filho. O próprio Deus fala, o Filho de Deus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Desculpe te lembrar isso, mas não há momento mais oportuno para nós aprendermos a obedecer, a ter nosso coração rendido, para depois ser trabalhado de uma forma muito mais forte do que o sofrimento. O ingrediente para nos ensinar a obedecer é o sofrimento. É passar por momentos escuros, como Jesus, que na cruz teve um momento que ele disse, por que me desamparaste, meu Deus, meu Pai? Por que o Senhor me desamparou? Ele estava falando exatamente com o coração de um ser humano, carne e osso, nervos, sofrimento psicológico, sofrimento físico. Ele clamou, por que o Senhor me abandonou? Então, voltando ao contexto de que os discípulos, claro, que depois de passar por toda a experiência, de ver esse julgamento, depois ver a crucificação do próprio Senhor, do Mestre, depois que o Senhor ressuscitou aqui, os discípulos já estão conscientes de que o Senhor ressuscitou. Então eles já tinham um panorama da história, presta atenção. Eles haviam vivido a história, e agora a vivência da história ajudou a eles a interpretar aquilo tudo que passou. E agora os discípulos estavam com pleno entendimento que, puxa, então aquela injustiça de Pilatos, que deveria livrar Jesus, porque era inocente, puxa, aquele povo todo maldoso que pediu para crucificar ele, puxa, tudo isso, todo esse sofrimento, até a morte na cruz, ele se entrega para os soldados blasfemando contra ele, batendo nele, tirando o sangue dele. Tudo isso estava debaixo de tudo aquilo que Deus, o Pai, havia predeterminado. A palavra é essa. Tudo aquilo que já estava predeterminado pelo Senhor, eles fizeram. Eles fizeram. Como que, preste atenção, muitas coisas que a gente já viu, e isso já faz parte da nossa história também. Nós já conhecemos a história do Mestre. Tudo aquilo que nós vivemos, se você tiver paciência no meio da tribulação, do sofrimento, quando você passar por ele, depois de passar por ele, com uma atitude correta, com o coração submetido ao sofrimento, mas sabendo o que está por cima, quem está no controle da sua vida, quem está pintando o quadro, quem está esculpindo a você, depois de passar, você vai ver que Deus estava no controle absoluto de tudo, forjando, abençoando e formando em você a imagem e semelhança do Filho. É só depois que passa. É só depois que passa. Não seja ingênuo, não seja louco. Blasfemar contra o Senhor, em duvidar das mãos cuidadosas de Deus na sua vida. Assim como foi com o filho dele, que ele tanto amou, sabe, com você é da mesma forma. Se você é filha, você tem certeza disso. Viva com o mesmo coração que o filho dele, o primogênito, o nosso exemplo e inspiração, Jesus. Porque certamente depois que passar, você vai entender, você vai ter toda a interpretação. No momento a dor é grande, o sofrimento é grande, a revolta é grande.
Os discípulos chegaram até pegar as varas e voltar a pescar na função anterior. Vocês lembram que Jesus falou para eles: eu vou fazer de vocês pescadores de almas. E, de fato, eles passaram a seguir Jesus e foram evangelizar e ganhar almas e fazer o reino prosperar. Eles eram pescadores de peixes, função de trabalho, ganhavam dinheiro com aquilo. E depois desse baque da morte, da crucificação de Jesus, o Pedrão, impulsivo, líder, ele foi o primeiro a rolar fora, negou Jesus, não é? Por 3 vezes. Você sabe da história, mas também da mesma forma, depois da 3ª vez que ele negou e o 3º canto do galo, que o mestre havia falado para ele que ia acontecer, ele chorou amargamente, se arrependeu e em tempo voltou para o mestre. Sabe, queridos, e todos os discípulos voltaram a pescar peixes, a voltar na função anterior. De tão desanimados que ficaram, perdemos o nosso mestre. Então foi um baque violento. Nem sempre vai acontecer, ou melhor, quase sempre a história na sua vida não vai acontecer de forma linear, harmoniosa, porque você ama a Deus. Quase nunca isso vai acontecer. Sabe, não foi assim na história do filho, não foi assim na história dos primeiros cristãos, mártires pela fé, e não tem sido assim na vida daqueles que querem viver de uma forma piedosa, que querem viver a verdade, a justiça, e de uma forma correta e santa aos olhos de Deus. Não é fácil para aqueles que querem viver de uma forma a agradar a Deus e estar no centro da vontade dEle, expandindo o reino dEle. Porque o reino dele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Muitas vezes nós não vamos experimentar o que uma pessoa comum e bem-sucedida no mundo experimenta, mas nós vamos experimentar de uma forma totalmente renovada e diferente aquilo que o mundo não experimenta, mas eu posso experimentar e você também. Aleluia! Ah, como Deus é fiel e como foi com o Filho, Ele também será conosco. E Ele passou por tudo. E Isaías conta melhor essa história. E Ele foi como um cordeiro desfigurado, um homem de dor, servo sofredor. Foi para a cruz, sofreu terrivelmente naquela cruz, mas depois Ele ressuscitou e Ele viu o fruto do seu penoso trabalho, do seu penoso sofrimento. Ele viu o fruto. E sabe onde eu estou vendo os frutos? Em você, hoje, na minha vida. Eu sou fruto desse penoso trabalho, sofrimento que o nosso Jesus, Senhor, teve que passar. Aleluia. E Ele, consciente da figura dele, da identidade dele, da missão dele, Ele não se abalou, embora sofreu. Ele não rejeitou e não negou a cruz. Agora, será que a tua cruz é tão grande e maior do que essa do Senhor Jesus? Será que a tua cruz é tão grande que você não possa suportar por amor a Ele? Ele suportou essa cruz por amor a você. Por amor a você, a mim. E Deus te ama de uma forma muito singular. Deus te conhece de uma forma muito singular. Ele sofreu tudo isso. Ele suou sangue, que é algo absurdo de dor, de estresse emocional e físico. Ele passou pela situação mais crítica e terrível que um ser humano pode passar. Tudo porque estava visando transformar a sua vida por esse amor sacrificial, de morte de cruz. Mas Deus tinha esse plano e Ele sabia que Ele tinha que encarar. Amém? Agora deixa eu te falar, a morte, o sofrimento de morte e a ressurreição é como
as duas faces de uma moeda. Se você não experimenta uma, você também não experimenta a outra. Só quem passa pela morte experimenta a ressurreição. Só quem experimenta sofrer muito por Jesus paga o preço de permanecer fiel, adorando Ele em todo o tempo, não importa as circunstâncias. E o gesto mais sublime de Jesus na cruz foi quando Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu rendo o meu espírito, em total submissão. Não saiu uma palavra de revolta, em não acreditar que Deus, o Pai, estava no controle amoroso da sua vida, naquele meio do sofrimento. Mas Ele rendeu o seu espírito e diz: nas tuas mãos eu rendo o meu espírito, porque sabia que Ele estava nas mãos do Pai, e que tudo aquilo estava debaixo de um controle, de uma mão muito poderosa, detalhista, que Ele não estava entendendo. Por isso lá no Getsemane Ele orou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque Ele não entendia por que precisava, mas Ele se submetia ao Deus e Pai que sabia por que tinha que passar. Se tua vida cristã está sem cruz, provavelmente, e sem experiências de morte do seu eu, provavelmente você não vai experimentar a ressurreição. A ressurreição só vem depois da morte. Não há ressurreição se não houve morte. Você está me entendendo? Você está entendendo? Você me perguntasse: pastor, por que o evangélico, por que o cristianismo em determinados lugares e sociedades é tão fraco, tão frágil, tão sem muitas manifestações do Espírito Santo? Eu te digo, é porque falta pagar o preço e permanecer carregando a sua cruz. Não tem cruz. Um cristianismo só de conforto, só de querer experimentar o poder e a ressurreição sem ter passado pela cruz, não é cristianismo, é um pseudo-cristianismo. É um fake cristianismo, mas não é um cristianismo autêntico. E sem cristianismo autêntico, sem fé autêntica, sem pagar o preço de carregar a cruz, nós não vemos a manifestação do poder da ressurreição. Porque é promessa, palavra de Deus, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, opera em nós hoje. É o mesmo poder. Só que nós não pagamos o mesmo preço que Jesus. E todos quantos colocam o seu eu na cruz e carregam o seu eu mais debaixo, ou crucificado, tem um estilo de vida sobrenatural. É mais ousado. Tem autoridade e ousadia, como os discípulos. Eles, naquele momento de oração, logo após Jesus ter sido crucificado, morto, eles estavam fazendo essa oração. Senhor, claro, Jesus já tinha ressuscitado, mas era logo no comecinho da vida sem o Senhor Jesus, junto com eles, mas ressurreto, eles tiveram que experimentar isso. E por que eles experimentaram poder? Que diz aí, o finalzinho do versículo que nós lemos, do texto que nós lemos: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. E eu creio que se cumpriu aquilo que Marcos capítulo 16, o próprio Jesus disse, que os sinais seguiriam os que creem. Eles viriam curas, viriam milagres sobrenaturais, eles viriam o poder do Senhor ressurreto acompanhando eles na fé. Mas por que eles experimentaram isso? Porque eles antes se submeteram. Eles não oraram assim:
que nem gatinho se poupando. Senhor, nos livre do sofrimento, nos livre do problema. Olha a perseguição, nos livre, nos dê conforto, nos dê paz. Sabe, cuida do meu passarinho, cuida para que não morra o meu gatinho, cuida e colocando um monte de apetrechos à sua vida, do seu bom viver diante de Deus, falando assim, cuida de tudo isso. Não! E via de regra, pessoas que fazem esse tipo de oração, só essas orações, mas não submetem ao sofrimento, essas pessoas não veem o poder de Deus, não se manifesta o poder de Deus sobre a vida delas. Porque são vidas que vivem o seu umbigo. O Deus é o ventre. Uma vida egocêntrica. Não é cristocêntrica. Mas esses não oraram assim. Me proteja, proteja isso. Olha, Pai... Eles falam assim, olha, Senhor, o Senhor está vendo tudo isso, mas concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto o Senhor vai fazer a tua operação, enquanto o Senhor vai estendendo a sua mão para operar curas, sinais, prodígios e maravilhas em nome do Senhor Jesus ressurreto. Olha aqui, que oração. Diga, uau, que oração. Que oração ousada, cristocêntrica, viu? Não é egocêntrica não, me poupa, Senhor, poupa meu filhinho, poupa, olha, está passando por isso. Imagina os cristãos lá da igreja primitiva, em plena perseguição, falando, Senhor, protege meu filho, dele não ser gozado lá, não passar por bullying, porque ele é filho de cristão. Absurda essa oração. Senhor, me protege de passar por perseguição. Absurdo, porque eles iam passar. Então, deixa eu te falar uma coisa. A minha percepção é que a gente não tem tantas manifestações em abundância. Temos, pela graça de Deus. Mas não temos, e Deus está querendo formar isso em nós, na sua igreja. Ele está trabalhando a sua noiva. Por quê? Nós não temos. Porque falta o ingrediente de cruz, de pagar o preço, de sofrer com alegria, sofrer com o entendimento de que Deus está no controle e sofrer tendo paz, porque sabe quem está por cima. Há um testemunho de uma judia, Coren Ten Boom. Inclusive, ela tem um livro muito lindo, que relata o testemunho. A família toda dela, ela viu lá no campo de concentração, não é? A polícia torturar e matar sua mãe, seu pai, sua irmã. Ficou ela só, era uma menininha. E ela, depois de passar o período do Holocausto, ela foi levada ao confronto com o policial que matou seus pais. Responsável pela área onde estavam seus pais. E esse policial se converteu. E ele chegou para Coren e disse, Coren, eu estou profundamente arrependido, porque hoje eu conheço a Deus. Você me perdoa? Imagine isso. Uma filha que perdeu a mãe, o pai, a irmã, no campo de concentração. E o próprio assassino de frente para ela. E ela olhou para esse policial e o perdoou. Olhando nos olhos dele, disse, eu te perdoo. Porque o meu Senhor, inocente, perdoa a minha vida, perdoa a vida de todos que fizeram o que fizeram, ainda salvam. Como eu não vou perdoar? E ela tem uma frase muito linda, que ficou para a história. Ela diz assim, quando Deus nos manda andar
por terrenos pedregosos, Ele nos dá sandálias de ferro. Que convicção, né? Se Deus nos permite, ou nos manda andar em terrenos pedregosos, Ele vai também nos capacitar com botas, não é? Com sandálias de baixo de ferro. E nós vamos passar. Porque a oração dela, a experiência dela foi que Deus não poupou, não poupou a vida dela, nem da família dela, não poupou ela de sofrimento e nem a família dela da morte. Mas eu pergunto para você, onde está esse tipo de cristianismo? Cadê? Será que se o Senhor voltar hoje, encontrará fé na terra? Porque se a tua fé nele estiver fundamentada e alimentada, porque você consegue viver uma vida tranquila, prazerosa, tudo de bom que você pede, você recebe, isso não caracteriza o cristão. O que caracteriza o cristão é viver intensamente no centro da vontade de Deus, que é o Senhor da sua vida, porque Ele já morreu, foi crucificado, sofreu por Ele. Então agora, tudo que eu puder fazer para honrar esta morte, essa salvação, eu farei. Porque Ele morreu por todos. Para quê? Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas antes vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida que eu vivo agora, diz Paulo, eu não vivo mais na carne, eu vivo na fé daquele que vive em mim. Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais na carne, vivo pela fé e por amor àquele que morreu por mim. Então, que seja essa a grande essência do teu cristianismo. Ao exemplo do próprio Senhor, que é o nosso Salvador. E também, como irmão mais velho, ele fez para dar o exemplo de como nós podemos fazer. E se precisarmos, e quando passarmos por sofrimentos, problemas, injustiças, como essa que Pilatos fez, lavando suas mãos, estando na mão dele, o livrar, ele permaneceu fiel. Lembra de José, que também fez o bem para os seus amigos lá na prisão, quando ele injustamente foi para a prisão, e tinha o copeiro, o padeiro, e lá ele foi uma bênção, e quando trouxe revelação para eles lá na prisão, mas quando o copeiro foi solto, ele pediu para o copeiro, olha, quando você estiver perante o rei, diga para ele sobre mim, para que ele me solte. Tipo, sou inocente. E diz o relato que José ficou por muito tempo naquela prisão, porque o copeiro esqueceu dele. José podia ficar revoltado, né? Mas diz a história que ele ficou de boa no Senhor. Ele ficou na paz. Ele ficou descansando o coração dele. Ele aguardou o tempo de Deus para a vida dele. Tem tempos e tempos na nossa vida. Tem tempos que chegam só se a gente batalhar. E tem tempos e situações que chegam só se a gente depender. Tem coisas que você tem que batalhar para que aconteça e venha para a sua vida. Mas tem coisas, se você fizer isso, você vai atrapalhar a sua vida. Você tem que aprender a esperar e depender do soberano Deus. Ficar atento aos sinais, ler as entrelinhas, identificar a boa e poderosa mão sobre a sua vida. Porque muito do que está acontecendo, certamente, está debaixo da predestinação do Senhor aqui no sentido soberano e cuidadoso de Deus. Para fazerem tudo o que a tua mão anteriormente já predestinou. Na soberania, no cuidado, no poder
do Deus que faz história. Aleluia. Sabe, queridos, nesse final, eu quero deixar para os irmãos algo precioso, que é assumirmos uma postura que tem convicção e experiência de que a ressurreição, o poder da ressurreição virá sobre nós, ou está sobre nós, e a qualquer momento pode se manifestar, nos livrando, mas também nos capacitando a passar. O poder da ressurreição, desse Jesus que não ficou detido ao túmulo, mas ressuscitou, esse poder está à disposição em nossas vidas, aqueles que creem, que recebeu Jesus Cristo como Senhor, e está levando a sua própria cruz, pagando o preço que precisar para poder não negar, dar o testemunho de Jesus na sua vida. Se levanta o seu rosto, os seus olhos, e veja a glória de Deus, mesmo ao passar por situações como Estevão, no meio do apedrejamento, ele ajoelhado olhou aos céus e viu a glória de Deus e deu glórias a Deus. Eu acredito que o Senhor deu um poder sobrenatural para ele naquele momento, ele passar sem reclamar, sem se revoltar. Claro que foi. Ele viu a glória de Deus no meio daquele caos. Eu quero que, em nome de Jesus, o poder da ressurreição faça isso também com os seus olhos, com a sua fé, e que você saia cheia do Espírito Santo desse lugar, animada, encorajada para viver intensamente tudo aquilo que Deus anteriormente preparou desde a fundação do mundo, para que você viva e no final da tua história saia com mais do que vencedor, porque todos aqueles que o Senhor chama, salva, Ele justifica, mas também Ele glorifica. Vai ter um momento de glória para você, vai ter um período de muita vitória, de alegria, mas passa por aqueles momentos difíceis, passa pelos momentos de dor, passa pelos momentos de escárnio, de injustiça, de forma serena, pacífica, tranquila, descansando na grande e poderosa mão do Senhor, que está carregando você nessa história. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não está fracassado e fracassada. Tem um Deus que está conduzindo a história da sua vida. Se assim você crê, assim você vai experimentar. Porque Deus, Ele nos ensina que a gente só vê a glória dEle se nós tivermos fé. Amém? Se crermos, veremos a glória do Senhor. Aleluia. Mas qual é o tempo? Não importa. Eu tenho que fazer a minha parte, estando no descanso do Senhor. Aleluia. Como o texto de Isaías nos ensina, princípio, é quando nós descansamos que nós voamos. Amém? Aqueles que aprendem a repousar e descansar no Senhor, experimentam voos de águia. Aleluia! Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, andarão, correrão, voarão com asas como de águias. Amém? Aleluia! Os que esperam no Senhor, recuperam suas forças e voam. Mesmo que sejam presos, o Espírito deles estão voando. Paulo e Silas na prisão, foi outro momento que tremeu o chão. Eles estavam injustiçados e presos por pregar coisas boas, novas. E eles, à meia-noite, oraram, adoraram o Senhor, louvaram o Senhor, diz o texto. E o Senhor tremeu aquele lugar. Amém? Momentos onde você está mais detonado, e que você ousa crer, adorar o Senhor e assumir o preço de sofrer por esperar nele, por andar nele.
O Senhor, Ele não fica devendo para ninguém. Ele abençoa, Ele dá. E enquanto nós dormimos, e quanto mais quando nós estamos buscando, aleluia, Deus é o Deus presente, Deus é o nosso único Senhor e Salvador. Por isso você não fique triste ao passar por tribulação, mas se alegre por passar por diversas tribulações, sabendo que tem um efeito poderoso sobre nós. Está aí a prova do nosso Jesus. E Ele deixou agora para você experimentar, sabe, tudo isso. Os nossos primeiros irmãos sofreram muito para deixar um legado. Parte da história eu já tenho interpretada. É só crer. Eles viveram a história. Nós não tivemos que viver toda essa história. Nós somos abençoados em ver tudo isso. E agora poder realmente viver o que é para nós vivermos. Porque eles já pagaram um preço muito grande. A fé que agora chegou até você, teve uma trajetória e passou por pessoas que sofreram muito para carregar essa mensagem, para carregar esse legado e trazer experiências para nós hoje. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Vamos orar? Eu gostaria de orar agora aplicando essa palavra na sua vida, aplicando na minha vida. Fica de pé em nome de Jesus. Ora por você nessa hora e tomando posse das verdades que Deus falou com você. Depois nós vamos ter um tempo de oração, sabe, por curas, sinais, prodígios, para que o poder da ressurreição manifeste no nosso meio, na nossa vida. Mas agora aplica essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Levanta a sua voz em oração dizendo: obrigado, Pai, eu te agradeço porque o Senhor continua sendo fiel. Foi fiel com o teu Filho Jesus, em que Ele foi obediente até a morte de cruz. Então, eu quero diante do Senhor me arrepender e pedir para o Senhor: tem misericórdia da minha vida e me ajuda. Eu sei que a tua graça é suficiente. E agora, toda essa sua história, Senhor, da Páscoa, do sacrifício, de todo o sofrimento que o Senhor passou, depois o Senhor passou pela experiência mais tremenda e sublime e maior de toda a história, que é ressuscitar. Aleluia. Eu quero te louvar, Pai, por essa manhã. Aleluia. Ora ao Senhor. Adore o Senhor agora. Se renda a Ele. Eu queria fazer um apelo diferenciado, que se você foi tocado e quer tomar a sua cruz em obediência ao Senhor, e de uma forma muito forte colocar o teu eu na cruz, por amor a Ele, porque Ele já fez isso por você, agora Ele espera que você faça por Ele. Presta atenção, Ele já fez isso por você, e agora Ele espera que você faça isso por Ele. E vai ser benefício para você também, porque na medida que você se coloca na cruz e anda de uma forma em fé, agradando a Ele, o poder da ressurreição virá sobre você a qualquer momento pode tremer o seu chão e pode ser quebrada a sua cadeia. Você crê nisso? Aleluia. E num gesto de ajoelhar, eu queria que você, que foi tocado e quer fazer essa consagração, possa dobrar seu joelho agora, se você puder, em nome de Jesus. Dobre o seu joelho onde você está, diante da sua cadeira, e nesse lugar é o teu altar. Esse lugar está sendo o teu altar. E o Pai, o nosso Pai Celeste, Senhor da nossa vida, Rei dos Reis, que já passou por tudo que você passou e muito mais, Ele te diz nessa manhã: eu sou contigo,
Aguenta. Aguenta. Suporte. Jesus fala nessa manhã: toma a sua cruz, filho, filha, e me siga. Suporta, porque o mesmo poder da ressurreição que operou levantando Jesus dos mortos vai operar sobre a tua vida, ou está operando na sua vida, até para você suportar a cruz. Graça. Aleluia. E ao mesmo tempo, nesse altar, nessa manhã, você se aproprie do poder da ressurreição, da Páscoa, libertação e livramento, ressurreição. Aleluia. Tem um tempo agora, tem uma conversa com Deus muito íntima, se rendendo o seu espírito a Ele, rendendo a sua vontade a Ele, rendendo o seu desenho, o desenho que Deus tem para fazer na sua vida, o formato. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Até aqui, como foi a tua história? O nosso Deus amoroso pode pegar os retalhos, as coisas que foram cortadas, podem pegar as pedras, podem usar as injustiças, pode tomar suas frustrações. Oh, aleluia. O Deus do nosso desenho, da nossa criação, que nos formou no ventre, não sai nada do seu cuidado amoroso. Ele é capaz. E lá na frente você olhará e terá interpretação clara e evidente de como foi que Deus costurou tudo isso na sua vida. Como foi que o artista pintou todo esse quadro em você? Você terá clareza. Mas o que Ele pede hoje, na experiência que Ele teve de morte e ressurreição, é que você se renda, tome a cruz, o escárnio, as perdas, as faltas que você tem. Tome tudo isso que é motivo de sofrer, físico, emocional, espiritual. Tome tudo isso como ingrediente da cruz, para você permanecer seguindo o Mestre, proclamando as boas novas através da sua vida. E eu não quero agradar a minha própria vida, mas é uma decisão. Eu quero agradar ao coração do meu Deus, do meu Jesus, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou para me capacitar a viver um cristianismo fora do normal, sobrenatural. Oh, o que Deus está falando com você nessa manhã? O que o Espírito Santo está falando do teu coração? Quer curar você de frustrações? Quer curar você de passado? O que Jesus está fazendo nessa hora na tua vida? Ele está passando no nosso meio. Ele está andando conosco. Tire os seus olhos de onde você está colocando e te destruindo.
e coloca os seus olhos para olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Não poupou sofrimento por amor a você. E Ele espera que você não poupe teus sofrimentos por permanecer amando a Ele, confiando nele, andando com Ele. O que mais tem destruído cristãos é não saber passar por sofrimentos, perdas, frustrações. E o Senhor está querendo que você aprenda a lidar com esses ingredientes e que forjarão em você um caráter de Cristo, um coração de Jesus. Para que você consiga passar, Ele te deu o poder da ressurreição. Quando você achar que está no limite, é só o começo do derramar da graça e do poder de Deus para te levantar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você já orou? Então dá graças ao Senhor Pai. Então grava isso em mim, na minha mente, na minha memória, no meu coração. Eu quero viver, Pai, mais da essência desse cristianismo que o Senhor tem me ensinado. E continuar testemunhando a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Estando bem ou mal aos meus olhos, tendo muito ou pouco, quero continuar sendo fiel e amando o Senhor. E as coisas que para mim são incoerentes, elas não vão me afastar do Senhor. Mas pelo contrário, eu determino pela fé que me pressione mais perto de Ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, queridos.